Muito bom dia, gente. E aí, pra gente finalizar, fechar a nossa semana, né, com chave de ouro, dando continuidade, né, à nossa conversa. E aí, esperar o pessoal chegar, né, chegar para poder a gente começar o nosso bate-papo. Eu espero verdadeiramente, gente, que essa semana tenha sido muito produtiva para todos nós, para vocês, que esse meu trabalho que eu desenvolvi aí nesses últimos 15 dias realmente possa ter trago coisas boas para vocês, que vocês possam realmente ter tirado proveito, tirado ganhos, né, para a vida de vocês. Tornado a vida de vocês um pouco mais leve, um pouco mais tranquila, um pouco mais suave, dentro do possível, né? E que é sempre muito importante a gente fazer esse movimento, dessas trocas, né? Dessas permutas mesmo, né? De interação. Eu falo daqui, vocês daí, me mandam a energia de vocês. Então essa troca, ela é muito saudável, ela é muito positiva, porque ela faz com que a energia circule, e uma energia muito boa, uma energia que empodera, uma energia que coloca a gente para cima, que faz com que a gente se sinta vivo, se sinta viva. Então é muito importante esses movimentos, e que nós possamos fazer isso mais vezes, né? Vocês com as pessoas, amigos de vocês, amigas, através de uma ligação, de uma mensagem que manda, fazer essa energia circular, procurar saber como o outro está, oferecer o colo, oferecer o abraço, mesmo que seja online, mas a pessoa saber que você está ali, e que você se importa, e que você quer saber. Então é muito importante que a gente tenha essa cumplicidade de fazer esse movimento de interação, de cuidado, de um olhar amoroso, de um olhar de muito afeto, para que a gente possa dar a nossa contribuição. Porque o mundo só vai ficar melhor, gente, se cada um ter a consciência que depende de nós. Que as coisas melhorem, que as relações fiquem melhores, que o amor realmente circule e que a esperança brote cada dia mais nos nossos corações e a fé nos mova para frente todos os dias. E para a gente começar a nossa conversa de hoje, eu vou começar num assunto que me foi trazido ontem através de um vídeo para ele levar, para eu chegar no outro que eu tinha pensado em falar sobre hoje. A minha ideia hoje é conversar com vocês sobre a importância das pães, né? Das mães que acabam exercendo a função de pai e mãe na sua relação com os seus filhos, pela falta desse homem, né? Desse hétero, desse macho que ele vai embora, ele abandona, ele bom dia, Josi, ele simplesmente vira as costas e some, ele não assume, ele some. Mas aí, antes da gente entrar nessa fala, né, eu achei muito pertinente como a gente veio essa semana toda falando da questão da criança, e ontem eu fiz um trabalho com vocês aqui de fazer essa análise, de procurarem até saber como é que foi a criança do pai de vocês, como é que foi seu pai criança, né? Para poder até entender um pouco dessa bagagem emocional que ele trouxe para criar você. E aí, esse vídeo que eu assisti ontem, que uma pessoa querida me mandou pelo Instagram, faz o questionamento desses pais que abandonam, que vão embora, e que a mulher tem que se virar nos 30 para cuidar, e que o Estado também, de alguma forma, também acaba sendo muito omisso, porque não existe uma lei,
uma pressão muito severa em cima desses homens, enfim. Mas o que eu quero trazer é o seguinte, gente. Eu, Saula, com tudo que eu tenho estudado, com tudo que eu tenho lido, né? As nossas ações, o nosso comportamento, o meu, o seu, de todo mundo, ele é embasado num comportamento que nós aprendemos com a nossa família, com o meio que a gente foi criado, no ambiente, naquele ambiente que você estava inserido. E esse ambiente não é só a casa não, tá? Esse ambiente é a sua casa, é as suas relações com seus colegas, é a relação da escola, é a relação com seus tios, com avós, com pessoas muito próximas de você. Esse é o ambiente que você transitou enquanto criança, enquanto você teve uma percepção do mundo, como o mundo funciona nesses ambientes. E através desses ambientes que você transitou, que você caminhou, que você conviveu com essa variedade de pessoas que fizeram e faziam parte da sua vida, que ajudaram de alguma forma a formação da pessoa, do indivíduo que você é hoje, esse ambiente ajudou a construir o seu comportamento. Porque foi através do olhar, do ouvir, do sentir e do que ele falava e escutava que se formou esse comportamento. E ele, enquanto criança, ele fez a tradução daquelas ações dentro do que ele, enquanto criança ali, ele tinha a capacidade de entender. Ele entendeu do jeito que ele podia, porque é uma criança. Ele não tem a maturidade que hoje você tem, que eu tenho, para de repente hoje, diante de todo o meu trabalho de autoconhecimento, eu vejo alguma situação e eu consegui fazer, bom dia, Meire, eu consegui fazer uma leitura e entender daquilo, aquele movimento de uma forma mais consciente do que aquilo está me trazendo. E a criança não. A criança não, ela não tem essa capacidade. Bom dia, Josi. Ela só vai ter essa capacidade quando ela tiver 21 anos, porque ela vai estar na maturidade dela completa e formatada. Nem a adolescência dá a garantia e a certeza da ação do adolescente, porque ele não tem maturidade para ter a percepção clara do movimento que está acontecendo, por mais que ele ache, que o adolescente acha que já está pronto para o mundo, que sabe tudo, que ele conhece tudo, que ele dá conta de tudo. Mentira, mentira. Mas ele acredita. E ele só vai estar realmente pronto, todo o indivíduo, com a sua maturidade para decidir, discernir e fazer essa comunicação com o mundo, com a percepção clara dele. Mas lógico que vem as bagagens emocionais, mas aí ele que vai poder fazer essas análises depois dos 21 anos, quando o nosso neocórtex já está aqui amadurecido e é capaz de comunicar com a nossa amígdala que produz as nossas emoções e aí fazer a junção das coisas para poder tomar as atitudes. Então, o que eu vou trazer de novo aqui que eu falei ontem e vou reforçar hoje? Esse homem, gente, esse homem que abandona a mulher, esse homem que abandona o seu filho, esse homem que vira as costas, que ele faz essa covardia de ir embora, ele faz esse movimento tão bruto contra uma criança, porque ele agride a mulher fazendo isso. Ela sofre muito, mas ele agride muito mais com marcas profundas essa criança. Essa criança, elas, dependendo do que essa mãe, do que esses adultos que estão em volta dela não souberem acolhê-la de uma forma muito amorosa, emocionalmente equilibrada, que isso infelizmente a gente sabe que não acontece, são poucas as situações, principalmente as pessoas de baixa renda que não têm acesso a psicólogo, não têm acesso a um trabalho de assistência social eficiente para um acompanhamento desses casos. Então essas crianças vão ser criadas com marcas profundas, gente, de rejeição, de dor,
de culpa. Porque muitas das vezes, na fala dessa mãe, dessa avó, que está tendo que ajudar e cuidar e criar essa criança, elas muitas vezes jogam a culpa nessa criança. Você não devia ter nascido, para que você veio? Olha o problema que você me dá, olha a dor que você me causa, você é um empecilho para eu trabalhar, olha a dificuldade que você me provoca. Então vai jogando nos ombros dessa criança situações que ela não tem culpa nenhuma, nenhuma. Desse movimento todo que a vida impõe para essa família, essa criança é a que menos culpa tem. Ela não tem culpa nenhuma. Ali, se existe culpados, foram os adultos que não se cuidaram, que não se preveniram e que foram simplesmente para um bom dia, Silvana querida, foram simplesmente pelo prazer, pelo momento. E aconteceu, engravidou. E aí o homem que se acha mais forte e valente vai embora e larga para trás aquilo que é de responsabilidade dele. E essa criança, ela vai crescendo ouvindo isso, que ela é um estorvo, que ela é causadora dos males do mundo, daquela família, que ela não vale nada, que ela não presta, que ela não devia nem ter nascido. E aí, gente, qual é a emoção que essa pessoa vai levar na sua bagagem? Que adulto essa criança vai se tornar? Que adulto esse menino vai se tornar enquanto homem? Esse menino que escutou da sua família todas essas coisas. Isso é um exemplo de criança e de adulto que se torna. Agora vamos falar daquele menino que ele foi criado com pai e mãe, só que dentro de casa o pai sempre foi agressivo. O pai batia na mãe, o pai nunca respeitou a mãe, o pai sempre tratou a mãe como lixo. E essa mulher, por N situações, né? Ela não pegou a mala dela e foi embora, ela ficou. Porque de repente ela não trabalhava, ela dependia financeiramente desse homem, emocionalmente desse homem. E ela foi ficando. Ela foi ficando. E esse menino foi crescendo tendo qual ensinamento? Qual o ensinamento que esse menino traz emocionalmente na bagagem dele? Que quem manda, quem é o forte, quem é o valente é o homem, e que a mulher tá ali para ser saco de pancada, que ela não merece ser respeitada, que ela não merece ser cuidada, que ela não merece nada, porque ela não cuida dela e nem dos filhos, porque na sequência esse filho também leva as pancadas dele. Porque na raiva, na fúria desse homem, esse filho entra na roda, e a gente vê isso direto na televisão. E isso me chamou muita atenção, que já está nos dias finais daquela novela das 7h30, Totalmente Demais. E ontem ficou muito nítido para mim isso numa cena da novela. Quer dizer, na cena da semana de anteontem e de ontem. Na cena da semana de anteontem, a menina, a moça adolescente, foi presa pelo padrasto porque ele quis extorquir o dinheiro dela, sendo que na verdade ele que era ele que devia estar atrás das grades, porque quando ela era adolescente, novinha, bonitinha, ele tentou assediá-la sexualmente. E a mãe, por ser apaixonada e dependente desse homem, ela não a denunciou ele. Ela acreditou no homem e a filha foi embora, saiu de casa. E aí esse cara, para poder extorquir, pegar o dinheiro que ela tinha ganho do prêmio lá, ele denuncia ela para o delegado, que tudo é uma conivência só, e fala que a menina que tentou matá-lo, enfim, e ela vai para cadeia. E aí quando a mãe vê o absurdo que esse cara fez com a filha dela, que ela resolve ter coragem de ir na delegacia e contar tudo de acordo com o que ela sabia que estava acontecendo. Mas que até então, por uma dependência emocional enorme dele, ela não tinha tido coragem de denunciá-lo. E aí ela vai e denuncia. Só que ela tem um casal de filhos com esse cara. E esse cara, esse homem, né? Esse macho, ele cria... Ele é uma menina e um menino. O menino, na cena de ontem, o menino é cópia
cópia xerox autenticada do pai em comportamento. O mesmo tom agressivo com a mãe, o mesmo tom agressivo com a irmã pequena e o mesmo tom agressivo com essa irmã, que é a mais velha, mas só que ela é filha de um outro homem. E aquilo ali ficou muito nítido para mim. Como que a criação, como o ambiente e os comportamentos nossos, gente, eles são modelados já assim lá na infância, de acordo com o que a gente vê e presencia das relações que estão à nossa volta. Ficou muito nítido. O menino trabalha muito bem a formatação da novela nesse finalzinho, que agora que eu tô vendo o finalzinho, que eu tenho mania de ver final de novela, sabe, gente? Que eu acho que chega no final a gente já entende toda a história. E aí eu falei, gente, olha só como que retrata essa realidade. Que a criança é cópia do que ela vê. A criança, ela replica o que ela vê dentro de casa. A criança traz para o mundo externo dela o que ela vê dentro de casa, as relações que ela vê. E aí, gente, quando você vai apontar o dedo para esse homem, que ele faz essas atrocidades, esse monte de covardia, que ele abandona, que ele abusa de uma filha, que ele judia desses filhos, que ele não tem a menor complacência, ele não tem a melhor movimento de amor para com esses filhos, é porque com certeza, ele também sofreu isso na infância dele. Ele foi abusado, ele foi menosprezado, ele foi judiado, ele foi jogado para escanteio. E o que ele tem de bagagem para levar para o mundo dele, adulto? Se ele não aprendeu nada além disso, a ser violento, a ser grosseiro, a ser estúpido, a não saber amar. Como que ele vai dar amor? Como que ele vai dar colo? Como que ele vai dar aconchego? Se ele não teve, se ele não sabe o que é isso, se ele não sabe o que é ganhar um abraço, ganhar um beijo. Então, precisa-se mudar essa realidade. Precisa-se fazer movimentos para que essa realidade ela tenha um novo final. É preciso olhar para as nossas crianças, sim, de fato. Principalmente, gente, as crianças que estão nas periferias. Que estão lá precisando de acolhimento e de ajuda de todos nós. Porque, de repente, esse movimento que a gente pode fazer, e eu vi no grupo que eu participo aqui, o grupo Elos, que é a Graça Aquino que montou, tem uma das participantes, a Amanda, ela falando de um projeto que existe aqui em Juiz de Fora, que faz esse trabalho, que acolhe crianças que foram abusadas, que participam de lares violentos, que estão lá para umas para adoção, outras esperando o juiz definir o que vai fazer, como é que vai fazer. Então, eu fico pensando que seriam oportunidades que de repente nós temos para levar carinho para essas crianças, mostrar que existe uma possibilidade de mundo que elas não conhecem em casa. Porque, infelizmente, os seus pais também não tiveram. Então, eu penso que é uma responsabilidade nossa também de ajudar que esse ciclo quebre, que esse ciclo acabe, para que novas gerações venham mais abertos para as emoções positivas, não para as emoções negativas, da raiva, do ódio, da tristeza, mas de trazer alegria, de trazer amor. Porque, para mim, eu posso até estar equivocada, mas o único caminho para ajudar e transformar essa realidade é a gente dando amor, é a gente acolhendo, é a gente fazendo a diferença na vida dessas pessoas e ajudando essas pessoas a saírem desse lugar e elas perceberem que não tem a necessidade de ficarem nesse lugar, se comportando dessa forma. Bom dia, Maria do Carmo. E aí, agora cedo, preparando para organizar aqui, para a gente conversar, apareceu para mim um vídeo do Mídia Ninja que eu sigo. E é exatamente, eu falo que as coisas vieram casando, né? O universo vai trazendo a formatação do que é preciso ser falado. E aí ele traz um vídeo que foi gravado com um homem negro, com uma filha no colo, nos Estados Unidos, e ele falando exatamente também sobre isso.
da importância que os jovens de hoje devem procurar se conhecer, saber das histórias à sua volta e poder tirar o melhor proveito de cada uma delas, para que de fato eles sejam bons pais, para que de fato eles tenham a responsabilidade de poder ter um filho, ter uma filha, para eles entenderem o comprometimento que existe em ter um filho. E que ter um filho ele vai muito mais além do que simplesmente ele ter uma relação sexual com a mulher. Porque para criar e olhar e cuidar desse filho, essa relação entre ele e a mulher tem que estar andar muito junto. Que as brigas, as desavenças, elas fazem parte do relacionamento, mas que elas jamais podem interferir na criação do filho. Porque o filho não tem responsabilidade sobre os problemas que eles dois enfrentam. E ele faz um alerta isso, que os jovens precisam aprender a se descobrir e procurar saber como que funciona a dinâmica de uma família e de como criar um filho, porque é muita responsabilidade, porque ele entende, né? Eu achei isso lindo ele falar, que ele está sendo responsável para gerar para a sociedade um indivíduo, e o indivíduo da melhor performance que ele puder fazer. E é isso que nós precisamos entender. E quando a gente olha com olhar de crítica, né, de revolta, assim, de ver esses casos que a gente tem acompanhado, eu tenho 2 casos que eu conheço, pessoas próximas de mim, que aconteceram. Elas confiaram nos homens, tiveram seus filhos e os caras simplesmente viraram as costas. Ignoraram. E aí uma situação, na época, eu era mais próxima da pessoa, eu fiz com que ela fosse denunciar ele e exigir a pensão alimentícia, porque nem isso, ela estava com medo dele, de exigir a pensão alimentícia. E eu fui e acompanhei ela na época, meu marido me ajudou, você vai exigir a pensão alimentícia na hora de te seduzir. Obrigada, Maria do Carmo. Na hora de te seduzir, você foi, lógico que você quis, mas agora ele não foi só, ele foi porque ele quis, ele não foi obrigado a ir. Então, ele tem responsabilidade, sim, de te ajudar a criar sua filha. Ele não é obrigado a ficar com você. Ele não é obrigado a casar com você, ele não é obrigado a manter uma casa com você, mas ele é obrigado, sim, a ter responsabilidade de cuidar da sua filha. E aí, gente, o que é mais assim, foi muito desgastante essa experiência que eu vivi com ela, porque ela é uma pessoa muito querida na minha casa, muito querida na minha família. E quando eu cheguei no fórum com ela, a advogada dele era uma mulher, virou pra mim, me chamou num canto e assim, né, eu não estava preparada para ouvir aquilo. Ela virou pra mim e falou assim: ela é uma pessoa de boa índole? Eu falei assim: o que você acha? Ela cuida dos meus 2 filhos. Ela cuida da minha casa. O que você acha? Ela levou muito susto com a minha resposta e falou assim: não, porque ele tá dizendo que esse filho pode não ser dele. Eu falei assim: bom, se ele está com essa ideia, é porque realmente ele não vale nada. Ele é um grande canalha. Entendeu? Então, ainda esse enfrentamento que a mulher tem, que é para poder defender os seus direitos, para pedir seus direitos, e que muitas delas não fazem isso por conta desse tipo de julgamento que ela encontra, às vezes, de outra mulher que está lá exercendo o papel dela de advogada. Então, gente, a gente poder ter esse olhar, sabe? O que vem de bagagem emocional atrás de um homem que faz esse monte de maldade, que faz esse monte de crueldade com uma outra criança? É porque ele passou por aquilo. E como ele não teve apoio, como ele não teve ajuda, a tendência dele é sair replicando. Ele vai fazer com uma, vai fazer com outra, vai fazer com outra, e vai fazer. Enquanto ele não tiver um trabalho de ajuda para ele poder se encontrar, para ele poder se olhar, ele vai continuar fazendo filho. Ele vai continuar abandonando filhos para o mundo criar. E aí que entra o trabalho das mães, né? Das mães que acabam assumindo essa responsabilidade sozinha.
de criar esses filhos sozinha, se virar e ter que dar conta de tudo. E se acontece alguma coisa errada com esses filhos, que dê algum problema, a culpa é dela, porque ela é que tem que cuidar, porque a sociedade impõe isso pra gente. A sociedade impõe esses padrões, que a mãe é a responsável por tudo que acontece com os filhos. É uma sociedade muito machista, muito patriarcal, que o ônus, né, toda a responsabilidade do que vai virar os nossos filhos é da mulher. O homem, ele fica simplesmente como um coadjuvante. Ele não assume as suas responsabilidades. Hoje, eu fico feliz porque os casais que eu tenho proximidade, que eu transito na vida deles, eu percebo que existe já uma mudança. E graças a Deus que já existe. Essa cumplicidade, essa parceria, esse envolvimento, esse cuidado da divisão das tarefas, de levar na escola, de ensinar o dever, de dar banho, de levar enfim. Mas muito recentemente, e a gente ainda vê, tá? Muitos lares que as mulheres, elas estão condicionadas a ser mulher, ser mãe e nada mais. E nada mais. E se ela quiser alguma coisa fora daquilo, ela não consegue, porque ela não tem apoio, ela não tem ajuda. Então a mulher que ela fica como mãe e pai, ela fica, gente, numa sobrecarga emocional imensa. E muitas das vezes essa mulher, ela não tem preparo também. Ela não tem um equilíbrio emocional, porque ela também traz as dores dela. Ela também traz as dificuldades dela. E ela vai levar isso para a criação desse filho. Ela vai levar isso para as relações que ela tem. E aí, volta de novo a minha fala, né? Qual que é o nosso olhar? O que a gente pode fazer para ajudar? Como que a gente pode fazer esse movimento? Isso está mudando sim, Silvana. Graças a Deus eu tenho visto muitas mudanças entre os casais. Diálogos que estão acontecendo e que estão fazendo uma mudança de comportamento. E aí existe a esperança de que o futuro as coisas fiquem ainda um pouco melhores. E tomara que isso vá virando uma grande bola de neve aí, que vá expandindo e cada vez mais esses comprometimentos emocionais das nossas crianças tenham fim, tenham um limite para ir acabar com isso. Então, domingo, eu acho que não só o Dia dos Pais que é preciso comemorar, mas das pães também, porque elas, com certeza, essas mulheres são guerreiras, são valentes demais, né? Fazem o que podem, o que não podem, o que conseguem, o que não conseguem, para realmente assumir a responsabilidade de cuidar desses filhos, de orientar esses filhos, enfrentando as suas próprias dores, as suas próprias dificuldades, as suas próprias angústias, mas elas não abrem mão de cuidar, de zelar, de serem guerreiras, de se envolverem para que esse filho tenha o mínimo. Porque, na verdade, muitas delas conseguem dar o mínimo. Conseguem dar o mínimo necessário para que aquela criança consiga ali crescer e ter algum sucesso na vida, né? É isso aí, Deus abençoe que depois da epidemia continue a união das famílias. Sim, e eu acredito até que a pandemia, por um lado, ela foi muito boa, porque como está todo mundo dentro de casa, essas relações precisam ser olhadas, né? Mas infelizmente também existe uma estatística que a violência doméstica aumentou sistematicamente, né? Por conta desses homens não estarem preparados para esse convívio, porque não foram educados para isso, não foram preparados para isso, e quando ele tem que estar cara a cara com essa relação, esse movimento da família, que ele está sendo convocado a estar dentro de casa e ajudar e fazer parte desse movimento, ele não dá conta. Mas são movimentos que nós estamos fazendo aí e que a gente, enquanto sociedade, a gente fazer o nosso papel de ajudar.
a gente fazer o nosso papel de alertar, a gente fazer o nosso papel de dizer, olha, denuncie, olha, peça ajuda, olha, isso está sinalizando um movimento de violência contra você, que é um trabalho que a gente pode estar fazendo, orientando e ajudando, para que essas mulheres elas não se sintam sozinhas e nem acuadas diante desses movimentos, que quando esse homem vai embora, ela possa buscar e ter recurso e acolhimento de nós para ela seguir a sua história, seguir a sua jornada e cuidar, né? Porque hoje eu penso que o foco é olhar para as crianças. É o que a gente vai poder fazer para ajudar com que essas crianças elas não tenham um futuro comprometido igual os seus pais tiveram, igual o seu pai teve. E consiga romper com esse ciclo vicioso de tanta violência, de tanta agressão e que acaba sendo replicado. Que eles possam entender que a vida é muito mais do que isso. Existe muito mais possibilidades quando o amor está ali, quando o amor faz parte da vida de nossa e que a gente consiga fazer essa transformação. Porque essa violência, né, essa ausência, ela deixa marcas profundas. Como o Osho disse no livro dele, né, é como marcar a criança com isso. A criança fica marcada e é uma marca que ela não sai. Ela não sai. Existe todo um trabalho que pode ser feito de ajuda, de acolhimento, mas a criança não esquece isso. Ela consegue fazer um movimento de autoaceitação, de olhar, de perceber que aquilo ali, que aquilo que aconteceu, ela não teve culpa nenhuma. Mas aquela marca fica ali. Aquela marca fica. Aquela marca fica. Então, que a gente possa realmente ter esse olhar para esse homem que é um covarde, mas é um covarde porque foram covardes com ele também, que judiaram dele também enquanto criança. E como ele não teve ajuda, ele sai replicando. E ele não se importa. E eles não fazem isso, gente, porque na cabeça deles isso é normal. Porque foi isso que ele viveu. Foi isso que ele viveu. E ele realmente optou por aquilo que ele já sabia. Ele não procurou fazer outro movimento. Existe uma história que eu escutei na minha formação de coaching, e o José Roberto Marques diz que ela é verdadeira, e eu acredito nele, que ele é de Goiás. E ele fala que lá numa cidade perto lá, existe uma família, e que dessa família nasceu 2 meninos, gêmeos. E que o pai era muito agressivo, que o pai bebia muito, era usuário de droga, batia demais nas crianças, batia demais na mãe, judiava demais deles. Trabalhava na lavoura e foram crescendo com aquela violência dentro de casa. Todo dia tinha uma ocorrência. Todo dia, toda hora. E aí, com 15 anos, ele não aguentou mais. Os filhos não aguentou mais ver aquela situação, e no que o pai foi bater na mãe, eles reagiram e deram uma coça no pai deles. Só que aí nessa confusão toda, o pai recuperou lá e botou os dois para fora de casa. E aí eles foram pro mundo. Um foi para um lado, outro foi pro outro. E aí um deles conseguiu arrumar um emprego numa cidade perto, começou a trabalhar. Dali ele fazendo amizade, tratando as pessoas bem e fazendo todo um trânsito de boa vizinhança com as pessoas. E aí o próprio patrão dele, que trabalhava no armazéns, e ele conversando que ele queria fazer direito, mas que ele não sabia se ele ia conseguir fazer por conta da própria situação dele e tal. Enfim, esse patrão ajudou, ele conseguiu formar em direito e se transformou num advogado. E foi cuidar da vida dele, e depois que já estava, conseguiu organizar a vida dele, voltou para pegar a mãe, porque a mãe continuou com o pai. Quando ele chegou lá, ele ficou sabendo que o pai tinha sido preso
por tanta arruaça que tinha sido feita e tinha se envolvido com droga, que estava preso. Então ele passou a mão na mãe e levou a mãe para ficar com ele. E aí ele procurou saber cadê o irmão. Aí a mãe falou, olha, desde o dia que você foi embora ele também foi, eu nunca mais tive notícia dele. Não sei se ele está vivo, se ele está morto. Aí ele, como advogado, tem acesso às informações lá, ele foi resolver pesquisar e achou o irmão. O irmão estava preso e aí ele foi atrás para escutar o irmão. Aí o irmão falou, não, que vida que eu poderia ter? Eu não merecia nada mesmo, meu pai só, o que eu via lá dentro de casa, o papai só batia na gente, judiava da gente, batia na mamãe, bebia feito um danado, usava droga feito um louco. É isso que eu vi, é isso que eu aprendi, e é isso que eu levei pra minha vida. É isso que eu levei pra minha vida. Então, aí perguntou-se pro menino que virou advogado, mas por que então você seguiu outro caminho? Ele falou, bom, uma coisa era que eu olhava para aquela situação e eu jurava para mim que eu não queria aquilo para mim. Eu não queria viver daquela forma que meu pai vivia. E outra, que para eu conseguir fazer esse movimento, eu fui acolhido, alguém me deu a mão. Alguém acreditou no meu sonho. Alguém me incentivou, alguém me apoiou. E eu consegui, de fato, não viver aquela vida tão perversa, tão imunda, tão suja, que o meu pai vivia e que a minha mãe vivia também. E que eu fui obrigada a viver durante 15 anos. Então, gente, existe sim a questão da escolha. Eu quero ou não quero. Mas às vezes a pessoa não tem nem como escolher, porque ela não tem para onde ir ou como fazer. Porque não existe o apoio, não existe um direcionamento de orientação para que essas pessoas saiam desse lugar. Então, não estou fazendo aqui nenhum discurso de redenção desses homens. Não é nada disso, porque eles têm responsabilidade, eles têm o comprometimento deles sim, eles são responsáveis, eles precisam ser punidos, ser chamados às responsabilidades deles. Eles têm sim que cuidar desses filhos, eles têm sim que cuidar desse lar, ele tem sim que cuidar, ajudar a estar junto com essa mulher, mesmo que ele não queira ter nenhuma relação com ela, mesmo que ele não queira casar com ela, mas ele precisa entender que a partir do momento que ele gerou um ser, ele é responsável para cuidar dele, porque não é uma coisa que ele descarta, agora eu quero, agora eu não quero. Então é esse movimento que nós precisamos ter, de começar a ter esse olhar, de como a gente pode ajudar, como a gente pode orientar, como a gente pode acolher, para que a gente consiga começar a quebrar esse círculo vicioso, onde esses adolescentes que estão chegando agora no mundo, eles possam ter uma percepção da responsabilidade que é gerar um filho, que é ter um filho, e que a prevenção, muitas vezes, e nesse momento é a mais importante, tanto com as meninas e com os meninos, para que a gente consiga produzir ou ter pais conscientes, pais responsáveis, pais envolvidos com a criação desses filhos, para que o mundo possa ficar melhor, com menos pessoas desajustadas, com menos pessoas sem rumo, sem noção, sem direção, sem saber para onde vai, o que vai fazer da vida. Então compete a nós, enquanto sociedade, também exercer o nosso papel e poder fazer olhar e ver o que eu posso dar de mim para que eu ajude a transformar esse meio que está à minha volta, porque isso é minha responsabilidade também, é responsabilidade sua também. Não é só botar o dedo, não é só criticar, não é só meter o pau, não é só malhar, mas é fazer ações concretas para que a gente possa, de alguma forma, que seja uma pessoa, mas que a gente conseguir resgatar essa pessoa, ela não vai fazer mais filho, ela não vai mais deixar criança jogada no mundo, ela vai ter responsabilidade e comprometimento. Então a gente começa a evitar que mais e mais crianças fiquem aí pela vida e sabe Deus que futuro vai ter. Como é que vai ser? Porque a gente sabe
que é tudo muito difícil. Esse menino conseguiu essa ajuda e conseguiu se safar do destino do que o pai traçou para eles. Mas o outro não teve, infelizmente não. Então o que a gente pode pensar? E como a gente pode apoiar essas mães que estão cuidando desses filhos sozinha? Que orientação, que colo, que ajuda que a gente pode fazer para que elas consigam o mínimo necessário de equilíbrio emocional, de olhar para si e poder olhar com mais amorosidade para esse filho e cuidar desse filho. Tem um caso, gente, que eu fiquei sabendo, que eu faço parte do Grupo Mulheres do Brasil, e numa das oficinas que a gente foi fazer num determinado bairro aqui, tudo organizado, tudo arrumado, e aí as mães foram participar dessa oficina de artesanato, e muitas crianças, porque elas não tinham com quem deixar essas crianças, e aí eu fiquei incumbida de cuidar das crianças para que elas participassem das oficinas. E aí me entregaram uma menininha linda, de 2 meses, linda, linda, cabelo todo cacheadinho, linda, linda, linda. E as outras crianças ao meu redor, e foi dando coisa para rabiscar, para colorir, brincando com elas, contando história e tal. Aí daí a pouco a organizadora dessa casa lá que a gente foi fazer o trabalho, virou para mim e falou assim: você sabia que essa criança aí que você tá no colo era para ter morrido? Eu levei maior susto, falei, como assim? Ela falou assim, não, porque a mãe estava grávida, né? Já é o 4º filho que ela teve, e ela escondeu a gravidez de todo mundo, e a criança nasceu, caiu dentro do vaso sanitário e ela deixou, ela não tirou a criança. Ela queria que a criança morresse, e ela não queria falar mais para ninguém, porque como ela acreditou novamente na conversa de um homem, ela se entregou para ele, engravidou, o cara simplesmente virou as costas e ela ficou com a gravidez lá. E aí a criança só não morreu porque a criança chorou, e aí a sobrinha dela escutou e correu no banheiro e achou a criança lá. Então, para vocês terem ideia de quantas situações estão à nossa volta e que de repente a gente pode fazer alguma coisa para ajudar. E aí essa mulher estava lá e aí ofereceram de arrumar algum casal, alguém para adotar a menina. E quando ela percebeu tudo que estava acontecendo, ela não teve coragem de dar a criança para adoção. E ela estava lá toda bonitinha, arrumadinha, de laçarote no cabelo, risonha, risonha. E aí você fica olhando e fala, gente, como assim? E ela sozinha é responsável para cuidar daquela criança. Porque simplesmente o cara sumiu. E a mulher, no movimento de desespero, achou que aquele ali seria o melhor caminho. Que não é o melhor caminho. O melhor caminho é a prevenção. O melhor caminho é o cuidado. O melhor caminho é realmente ter conversas francas e honestas e orientação e educação. Tanto do homem quanto da mulher, das suas responsabilidades. E aí a criança estava lá, linda. E ela foi participar da oficina para aprender alguma coisa, para aprender um trabalho manual, para poder ficar em casa e poder cuidar desses filhos. E poder trazer algum ganho para dentro de casa. E ela ficou super empolgada, porque ela aprendeu a parte de bijuteria, de aprender bijuteria, depois ela foi aprender a mexer na máquina de costura, enfim. É um trabalho que a gente faz aqui no Grupo Mulheres do Brasil para ajudar essas mulheres, para apoiar essas mulheres, para acolher essas mulheres, para dizer, olha, tem saída, mas você também tem que fazer a sua parte. Então, gente, eu acho que eu acabei fugindo um pouco do que eu tinha pensado, mas eu acho que eu falei o que era necessário aqui, as intuições vieram. Mas é isso, sabe? Que a gente possa realmente ter esse olhar. Existe sim todo um comprometimento de ações desses pais ausentes, desses pais que cometem tamanha covardia, que abandonam, né? E que esses filhos nem sabem quem são, muitas vezes, não desconhecem esse homem, né? E que a gente possa realmente ajudar e acolher essas crianças. Até porque, gente, é importante fazer isso para que essas crianças não carreguem esse estigma, não carreguem esse peso, esse fardo nos seus ombros, de que elas são culpadas, de que elas foram rejeitadas, de que elas não foram desejadas.
Até porque elas poderem olhar para a sua própria história e não ter ódio e não ter raiva desse homem, mas elas terem compaixão. Elas terem compaixão por esse homem. Porque quando a gente fica no lugar do ódio, quando a gente fica no lugar da raiva, a gente só fica alimentando esse mal dentro da gente. E quando a gente consegue fazer esse movimento do olhar para o outro, entender e ter compaixão por tudo que ele também passou e por ele não ter tido ajuda, por ele não ter buscado ajuda, por ele ter se acomodado, ou seja lá que a gente vai dizer da situação desse homem, ele fez muito mal, muito mais mal do que bem. Então é fazer esse olhar da compaixão, sabe? Para aliviar essa dor, para aliviar essa mágoa, para aliviar essa raiva, esse ódio, né? Porque isso impregna de ódio. Para que a pessoa consiga fazer o seu caminhar com mais leveza. Com mais leveza. E aí quando eu disse na live de ontem, honrar e respeitar esse homem, é honrar e respeitar essa história dele. E foi a história dele. É dele. Mas eu daqui pra frente eu não vou replicar isso. Eu não quero, porque eu vejo que não foi bom. E eu me proponho a fazer diferente. É isso que a gente aprende nas constelações familiares. Quando eu olho para as dificuldades que os meus pais tiveram de me criar, de criar os meus irmãos, e que eu não concordo com esses comportamentos, existe uma reverência aos meus pais, honrando e respeitando a postura deles diante de nós, porque eles nos deram o que eles tinham para dar. Mas eu me comprometo, e tenho me comprometido diariamente, a ser uma pessoa diferente. A pessoa que eu acredito que vai fazer um pouco mais e melhor do que eles puderam fazer. Porque hoje eu reconheço que eu tenho conhecimento, eu tenho o autoconhecimento, eu me olho, eu me entendo um pouco melhor e eu consigo reagir e agir de forma mais equilibrada, mais inteligente, com mais assertividade do que eles. E eles não fizeram por quê? Porque eles não tiveram nada disso. Eles não tiveram suporte, eles não tiveram conhecimento, eles não tiveram ajuda. Eles foram com a cara e a coragem. Então, quando eu digo honrar e respeitar a história desse pai, é olhar para ele sem julgar. Porque ele fez o que ele podia fazer. Por mais perverso que seja a história, por mais dolorida que seja olhar para essa história, mas foi o que ele tinha de bagagem. E provavelmente ele não teve ajuda, ou ele não soube pedir ajuda, ele não buscou ajuda. E ele saiu replicando. Então o que nós podemos fazer com isso? Ajudar essas pessoas de alguma forma, acolher, orientar, conversar. Fazer esse vídeo que esse negro fez lá dos Estados Unidos falando, de repente a gente fazer um movimento assim, de orientação, de falar para esses jovens, né? E os que já têm filhos, da responsabilidade que é criar uma criança, que é ter um filho, como educar, como orientar para que elas realmente sejam pessoas que vão fazer a transformação, que vão ajudar a fazer esse mundo ficar ainda melhor. Então eu acredito que essa é a nossa responsabilidade, desse Dia dos Pais que está chegando, dessas mães que se desdobram em ser pai e mãe, o que nós podemos fazer para ajudar, para acolher, para fazer com que elas suportem, aguentem e consigam fazer com que seus filhos sejam pessoas de bem, né? Com toda a dificuldade, com todo o movimento difícil, mas que elas consigam fazer esse movimento e consigam fazer com que as coisas aconteçam de fato, tá bom? Eu espero ter conseguido deixar alguma coisa de positivo para vocês. Assim, eu agradeço muito, muito por vocês não terem me deixado sozinha durante esses 15 dias da live. Eu espero que tenha feito sentido para vocês, que vocês celebrem o Dia dos Pais com muito carinho, com muita reverência a esse homem, independente de tudo que tenham passado, mas honrando e respeitando esse homem da maneira que ele pôde trazer ou dar a você, por mais dor, ressentimento, raiva que você tenha, mas que você se permita olhar para ele
enquanto um ser humano frágil que está ali. Que está ali. Quando você faz essa reverência, gente, quando você perdoa, não quer dizer que você tem que conviver com ele, não. Não. Não tem. Mas é você fazer isso de cura por você. Porque às vezes a relação é tão difícil que você não consegue transitar. Eu sei disso. Eu sei. Eu vivo isso. Eu tenho uma situação muito difícil hoje com o meu pai. E o que é o meu grau de relacionamento com ele? Eu telefono, eu procuro saber como ele está. Quando ele ficou doente, eu acompanhei no hospital, ajudei a cuidar dele, mas a nossa relação hoje é assim. E não tem mais aquele envolvimento que a gente tinha antes. Por quê? Foram várias situações que aconteceram aí, que um dia pode ser que eu conte, mas que eu consegui dar um movimento de compaixão, de ressignificação e de perdoar ele. Entendeu? Porque esse perdão fez bem pra mim. Pra ele, de repente, ele nem sabe disso, ele nem se tocou. Mas fez bem pra mim, porque eu consigo falar dele sem sofrer, sem dor. Entendeu? Então, quando eu uma vez me perguntaram, Saulo, mas você tá falando que é pra perdoar e tem que voltar a conviver? Não. Você perdoa pra você ficar livre desse sofrimento que tá dentro de você. E nada te obriga a ter que conviver com uma pessoa que você não quer, não tá se sentindo bem, te fez mal. De alguma forma foi ruim para você. Então você faz esse movimento de honrar, respeitar, ter compaixão, mas por você, para você ficar bem, para você ficar livre dessa coisa aqui, ó. Ai, que incomoda, que faz mal, entendeu? Para você caminhar, para você ficar leve, para você ficar solto, para você poder fazer um movimento para o outro, de ajudar e de acolher. Porque a gente só consegue ir para o outro, fazer pelo outro, quando a gente está curado por dentro. Eu falo sempre, eu nunca vou trazer nenhum assunto de live, de workshop, de nada, se eu não tenha passado por aquilo e tenha me curado. Do contrário, gente, não espere que eu venha falar de assuntos aqui que eu não tenha me curado, que eu não tenha vivido, passado por aquilo, ter olhado para aquilo. Porque eu só me sinto confortável de trazer qualquer assunto aqui quando eu já experimentei. Eu falo que quando eu fui fazer o Master Coach, né, que eu fiquei 15 dias em Atibaia, em 2014, eu fui para lá para eu me curar, acabar de curar, ou continuar um processo de autocura e de coisas que eu precisava realmente mexer. E lá foi uma das coisas que eu mexi, foi esse olhar para o meu pai. Que eu fui conseguir olhar para o meu pai. Eu consegui olhar e ver toda a fragilidade dele. Toda a fragilidade do meu pai. Então, é um movimento. Por isso, eu reforço sempre, o autoconhecimento é o melhor caminho. É você se conhecer, é você se permitir, é você se olhar, é você entender o que te dificulta, o que te impede de caminhar, o que está fazendo, criando barreiras para você ir. E às vezes é um simples clique. Então, o autoconhecimento que te leve a te olhar e você ter coragem de fazer isso, tá bom? Fiquem bem, tenham um domingo maravilhoso, que vocês cuidem amorosamente de vocês, dos pais de vocês, quem ainda tem esse pai, e que tenha uma relação que seja boa, saudável, que vai valer a pena estar junto, que se não puder ir por causa da pandemia, que possa ligar, mandar um presente, que faça um carinho, um vídeo, enfim, faça aquilo que você acredite que vai valer a pena demonstrar esse amor, esse carinho. Ô Maria do Carmo, eu vou me programar para ver se eu consigo continuar semana que vem, tá? Mas eu vou deixar aqui no domingo, eu vou colocar se vai ser possível, porque eu estou com um projeto meu de montar um workshop para as mulheres, para trabalhar os perfis comportamentais das mulheres, e eu estou nesse processo de elaboração. Mas eu acredito que eu vou conseguir ajustar a minha agenda, porque eu estou num processo de estudar, de catalogar os assuntos, para eu formatar esse workshop, que eu até já prometi para final de agosto lançá-lo. Mas eu acredito que eu vou continuar sim semana que vem com as lives,
para a gente poder continuar nesse nosso bate-papo. E eu peço a vocês que divulguem, né, para que mais mulheres possam vir, para que mais mulheres possam participar, e homens também, porque o assunto ele acaba que ele é abrangente. Então que vocês me ajudem a divulgar o meu trabalho, que vocês façam o boca a boca, que vocês compartilhem as minhas lives, que fica salva no IGVT, que fica salva no Facebook, que fica salva, agora eu estou passando ela para o meu YouTube, meu canal, para que mais mulheres possam interagir e aprender. Porque para mim a intenção é levar cada vez mais mulheres que venham participar. E é importante para mim que esse número cresça, que elas venham, se escutem, interajam comigo, tá bom? Então fiquem bem e mais uma vez, gratidão por não me deixarem ficar sozinha. Beijo, beijo grande.